Olá, bom dia, povo de Deus, bom dia, meu irmão, minha irmã, bom dia, geração eleita, bom dia, criatura do Deus vivo, bom e abençoado dia. Mais uma semana começam novos ciclos, novas oportunidades, não é? Nova oportunidade de entregarmos a nossa vida a Deus de verdade em espírito, amém? Seja bem-vindo ao nosso Café com Jesus de hoje. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos falar sobre o perdão, ou seja, essa semana toda nós vamos falar sobre o perdão. E dentro do perdão nós vamos desenvolver pequenos subtemas. E o subtema de hoje é como faço para alcançar o perdão de Deus, amém? Como eu faço para alcançar o perdão de Deus? Então, o que é o perdão? O perdão é a ação de se liberar de uma culpa, de uma ofensa ou de uma dívida. É quando nós erramos, reconhecemos que erramos e vamos pedir desculpas, pedir perdão a outra pessoa. É também quando alguém que você deve vem e te diz: olha, fulana, não precisas mais me devolver aquele dinheiro. Eu perdoo a tua dívida, vamos esquecer e ultrapassar esse assunto. Amém? Então, como é que nós podemos fazer para alcançar o perdão de Deus? Amém? Para nós alcançarmos o perdão de Deus, o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que não existe nada de bom em nós. Reconhecer que a nossa natureza é pecadora e que tudo de bom vem de Deus. Reconhecer que bom mesmo só há um que é bom, que é Deus. E nós, enquanto pecadores, estamos escravos do mundo. Estamos lambuzados na lama do pecado desse mundo. Amém? O segundo passo é se arrepender dos teus pecados. Quando nós conseguimos enxergar que estamos a viver do pecado no mundo, que estamos perdidos através do pecado no mundo, nós então devemos nos arrepender dos nossos pecados. O terceiro passo é confessar. Primeiro, você reconhece. Segundo, você se arrepende. Terceiro, você confessa. Confessar a Deus os teus pecados. Amém? Confessar a Deus os teus pecados. Nós vamos abrir 1 de João 1:9. 1 de João 1:9. Deixa-me só ver aqui. 1 de João 1:9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o terceiro passo é confessar os nossos pecados. E 1 de João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Deus é o único que pode nos santificar. Deus é o único que pode nos purificar de todo o pecado. Deus é o único que pode nos lavar dos nossos pecados. Somente Deus. Mas é preciso que nós confessamos. Confessar não significa que Deus não sabe aquilo que nós fazemos. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Mas confessar é para nós mostrar o nosso arrependimento genuíno. É para nós reconhecermos que Ele é o soberano. É para nós reconhecermos que o perdão é um dom que vem dEle e não nosso. Amém? O quarto passo é pedir perdão a Deus. Depois que você confessa os teus pecados, você pede perdão a Deus. Nós vamos abrir aqui em Salmos. Vamos abrir aqui em Salmos 86:5. Salmos 86:5 diz o seguinte: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. És abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Deus é cheio de bondade e Ele está pronto a perdoar todo aquele que realmente se arrepender. Todo aquele que estiver disposto a largar o pecado para abraçar Deus, Deus perdoa. Diz aqui em Salmos 86:5. Amém, amados? Então, nós precisamos reconhecer que somos pecadores.
nos arrependermos, confessar e pedir perdão a Deus. Não acaba por aí. O quinto passo diz que nós devemos acreditar no perdão. Muitas das vezes nós pecamos, vamos diante de Deus, pedimos perdão, mas passamos o resto do tempo a cutucar aquele pecado, a perguntar, será que Deus me perdoou? Será que, ei meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? A palavra de Deus diz que não há condenação para quem está em Cristo. E se Jesus te perdoou, está perdoado. Amém? Em Isaías 43, 25, diz o seguinte: eu, nesse caso Deus, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém, amados? Então, o quinto passo é acreditar no perdão de Deus. A palavra de Deus em Isaías diz que Ele mesmo, o próprio Deus, por amor dele, é quem apaga os nossos pecados e não se lembra mais deles, amado. Quem tem a borracha para apagar os nossos pecados é Deus. Uma vez que Deus te perdoou, está perdoado. Quando nós não confessamos todos os nossos pecados a Deus, escondendo um que se calhar nos envergonha mais, Satanás usa-se daquele pecado para nos afastar de Deus. Por quê? Porque ele nos causa vergonha diante de Deus. Se nós não confessamos é porque temos vergonha, é porque temos receio de que Deus não nos perdoa. Então Satanás vai usar aquele pecado e também pode usar daquele teu sentimento de que Deus não te perdoou. Deus, quando perdoa, está perdoado. A Bíblia diz em Isaías que Ele até apaga os nossos pecados. Amém? Então nada de sentimento de culpa. Sentimento de culpa é antes de você se arrepender. Você vai ter o sentimento de culpa, não é que vai te levar ao arrependimento depois que Deus te perdoar. Depois que você der o primeiro passo, que é reconhecer. O segundo passo, que é se arrepender. O terceiro passo, que é confessar. O quarto passo, que é pedir perdão. No quinto passo, você tem que acreditar que Deus te perdoou. Amém, amado? O sexto passo diz agradecer a Deus. Agradecer a Deus por ter perdoado os nossos pecados é nós reconhecermos que só o Senhor é Deus. É nós reconhecermos que o perdão é um dom gratuito de Deus. É nós reconhecermos que o perdão vem de Deus e somente de Deus. É nós reconhecermos que somos falhos por natureza. Amém, amados? Essa semana nós estaremos aqui a falar sobre o perdão. E nessa manhã de hoje eu quero te exortar você a fazer uma reflexão sobre onde você tem falhado. Uma reflexão sobre os teus pecados, sobre os teus caminhos, sobre a tua vida. Uma reflexão que te faça você se achegar a Deus, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que Deus Todo-Poderoso pode te lavar e te perdoar de todos os teus pecados, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua semana, em nome de Jesus, amém.